sei que você já assistiu esse vídeo várias vezes, mas fica comigo porque eu vou analisar o inglês dele em uma entrevista. Antes de eu fazer a análise, vou fazer um comentário aqui sobre esse vídeo que viralizou. Richarlison, Neste primeiro momento, é como se gerasse um certo desconforto nele, uma certa desconfiança. Ele olha para o lado, querendo confirmar que, nossa, ele vai realmente fazer a entrevista em inglês comigo, mas em seguida ele já Não, fala, pode continuar. Ou seja, na verdade, aqui, na minha interpretação, não é nem que ele ficou com medo de falar inglês, foi mais no sentido de que, nossa, nessa coletiva de imprensa, a pessoa vai me fazer pergunta em inglês, tá? Acho que foi mais nesse sentido. Mas, de qualquer forma, caso ele tenha ficado com qualquer insegurança, ele teve coragem, ele enfrentou qualquer resquício de medo e ele respondeu: I speak English, my friend. I speak English, my friend. Isso é maravilhoso, né? Quem dera se todo brasileiro que soubesse inglês falasse I speak English, my friend. Porque mesmo o pessoal do nível intermediário, quiçá o pessoal do nível avançado, tem muita dificuldade de assumir que sabe falar inglês. É muito comum o pessoal falar eu não sei inglês, mas na verdade a pessoa ela já sabe muito de inglês. Ela pode ter alguma dificuldade muito mais emocional para falar inglês do que não saber inglês. Eu sempre gosto de fazer aquele comparativo, né? Assim, olha, você sabe inglês. Agora, se eu te pedir para você falar a sua rotina, descrever a sua rotina em italiano, em francês, você saberia? A pessoa vai falar, nossa, não, eu não sei nem falar meu nome, não sei nem falar my name is Vanessa em italiano, em francês. Pois é, isso sim é um sinal de que você não sabe algum idioma. Agora, se você sabe o básico ou já sabe alguma coisa de inglês, não fale que você não sabe inglês. Admita, você sabe inglês. E agora, eu vou te dar um contexto. O Richarlison, ele mora na Inglaterra, ele joga lá. E aqui, inclusive, tem um tweet que ele fez em 5 de junho de 2020, que mostrou aqui ele ensinando inglês, né? Do comentário, aí o comentário dele foi: esse inglês é difícil, viu? Aprendi bastante hoje e desculpa pela letra. E aqui está a entrevista, a primeira entrevista em inglês do Richarlison, e eu vou analisar agora junto com você. G, how happy are you with that win? Very happy today. I keep full focus. Veja que aqui ele falou assim, I'll keep full focus. E aqui na legenda está escrito fully focused, mas ele falou full focus. Ou seja, aqui nessas duas palavrinhas, a gente pode perceber que, por mais que ele saiba o que ele está falando, na hora de pronunciar, o final das palavras pode ser que ele não esteja pronunciando até o final. A gente diz que ele está omitindo o final das palavras. Ele sabe o que ele está pronunciando, mas ali na hora da prática, ele acaba não pronunciando a palavra até o final. Por outro lado, muito interessante, a palavra happy. A palavra happy, ele enfatizou o som de i no final, porque é um erro muito comum dos brasileiros, quando fala a palavra happy, feliz, o pessoal acaba não fazendo o som do i no final. Então, é muito comum o pessoal falar assim, I'm happy, como se não tivesse o Y ali. Mas no inglês, no idioma inglês, quando você tem um I no final das palavras, geralmente, você precisa enfatizar esse som do I no final. Então ele falou assim, very happy. Ele falou happy. Ele enfatizou esse som do I no final. Então, muito bom. Opa. This night, but need more, need more confidence. Now, keep training too hard for next game. Outra coisa aqui que eu achei muito legal, e tem mais um pedacinho da entrevista, é que ele falou assim, next game. Ele falou next game. Um erro comum dos brasileiros quando vão falar inglês é enfatizar sons de T no final, e aí acaba criando um som que não tem. Então, por exemplo, um erro clássico de brasileiro é falar a palavrinha quente em inglês, né? Que é hot, ao invés de pronunciar hot, pronuncia hot. A palavrinha but em inglês acaba pronunciando but. About acaba pronunciando about. Isso é um erro. Veja que no final acaba se criando um som de ch, que não existe. Então esse T ele tem que ser suavizado no final. E aqui ele fez certinho, ele fez next game. E na verdade quase que não dá para escutar a letra T. Ele vai direto para o next game, que também é algo muito comum. How good were the Everton fans for you tonight? Yeah, I listen my music. I was very happy.
Veja o happy de novo, olha, dá para escutar bem nítido o som do I no final, que ele enfatiza. Isso tá ótimo. And now I feel focused because De novo, I feel focus. Quase não dá para escutar o som do ED no final. E na verdade aqui, por mais que está escrito ED, o som correto é um som de T no final. Quase que não dá para escutar, mas de qualquer forma, Richarlison está no caminho certo. and for need more victory. Aqui a pronúncia dele, ele falou victories, e o correto seria victories. Ele falou victories e o correto é victories. I'm very happy with the fans and my friends. And now it's okay. This night is very happy. Me and Alan and Coleman is keep this spirit. De novo sobre o T no final. Ele não inventou um som que não tem. A letra T no final da palavra spirit, ele não falou algo parecido com spirit. Ele falou spirit. Então, esse T no final das palavras, a pronúncia dele está muito bom. And yes, it is. It's good 3 points. Very important for Premier League. How many goals did you score? 1, 2 or 3? Yeah, I had 3 today. I think it's second goal. Same line, but the referee is offside. Listen music. Veja que aqui, eu vou até voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para confirmar. Yeah, it's very good. Well done, Richie. Thank you. Mais um pouco. Same line, but the referee is offside. Listen music. Aqui, eu não consegui ouvir o to. Listen to the music. Parece que ele foi direto pro listen music. Eu não consegui pegar o to. E é muito importante, tá? Quando você usa listen, você precisa usar o to. Porque nós, we listen to something. We listen to someone. E aqui, eu não consegui pegar o to, tá? Eu fiquei na dúvida, talvez ele nem tenha falado o to. Yeah, it's very good. Well done, Richie. Thank you. O que é o mais importante que eu quero que fique de mensagem aqui para você? Fiz a análise do inglês dele, assim, com base em 1 minuto e pouco, ou seja, isso aqui é muito pouco. Essa entrevista aqui, vamos ver a data dessa entrevista, 11 meses atrás. Pode ser que hoje o inglês dele esteja muito melhor, mas aqui a minha intenção não é fazer uma crítica ao inglês dele, afinal de contas, a atitude que ele teve foi maravilhosa, chamou a atenção de todos os brasileiros, chamou a atenção do mundo falando isso. I speak English, my friend. E ele tá de parabéns, que ele continue assim, cada vez mais incentivando outras pessoas a falar inglês, porque eu tenho certeza absoluta que o fato dele ter falado isso gerou todo um movimento na internet, inclusive de outros teachers, para incentivar cada brasileiro a demonstrar que sabe inglês. Então, quando chegar uma oportunidade para você, não se esconda atrás dessa oportunidade. E outro ponto também é que, com certeza, o Richarlison, morando lá na Inglaterra, ele tem mais oportunidade para ele avançar, para ele desenvolver o inglês dele, só que tem um ponto principal. Não é o lugar que te faz fluente, é a sua dedicação. Então, como a gente viu na foto ali, em 2020, ele estava estudando. Com certeza não. Existem milhares de brasileiros que moram em outros países, seja Inglaterra, Estados Unidos, o que for, e passa anos sem aprender inglês, ou então, assim, sabe muito básico, porque se acostuma com as amizades ali só entre brasileiros e tudo mais. Então, com certeza, toda a evolução do Richarlison no inglês dele é por causa da dedicação dele, e eu desejo super sucesso para ele. E para você que está estudando inglês, se dedique, não tenha medo, fale que você sabe falar inglês, e é isso.